Olá, começa agora o Agrocultura com as principais notícias do agronegócio. No programa de hoje você vai ver. No começo ninguém apostava, mas hoje o Cerrado Mineiro produz alguns dos cafés mais saborosos e valorizados do país. Características únicas de solo e cultivo garantiram para a região o primeiro selo de denominação de origem para cafés. O Agrocultura foi até a cidade de Patrocínio saber como essa tradição cafeeira se desenvolveu por ali. Antes, os jovens queriam abandonar a roça e ir para as cidades. Hoje vão estudar e voltam para continuar o trabalho dos pais na agricultura e na pecuária. Muitos se tornaram influenciadores digitais do campo, influencers do agro. Usam o universo digital para transmitir experiências e o conhecimento que adquirem. O Agrocultura vai mostrar quem é essa turma. E você vai ver também. Previsão do tempo aponta chuva e declínio de temperatura para boa parte da área agrícola do país. Nossos repórteres mostram como o tempo influenciou as lavouras em julho, um mês de colheita em vários estados. O Agrocultura está começando. O Agrocultura viaja até Patrocínio, no Alto Paranaíba, no Cerrado Mineiro. Nós vamos falar sobre os cafés especiais da região, primeira do país a obter uma denominação de origem pelo sabor e qualidade únicos da bebida produzida ali. Em Patrocínio, o café especial é uma aposta recente, mas a tradição da cafeicultura no município vem de longa data. Veja na reportagem de Marcela Martins, da Rede Minas. 4 meses de colheita e trabalho para um ano inteiro. Nesta fazenda são 86 hectares cultivados, milhares de pés de café. A safra deste ano já foi colhida. Aqui é feita a secagem do café. É uma das partes mais importantes do processo. O teor de umidade do grão tem que estar no ponto correto para manter a qualidade. O agrônomo Augusto acompanha o trabalho de perto. Ele e o primo administram um negócio, iniciado pelos pais. Nós crescemos com essa paixão pela cafeicultura, indo nas lavouras. Nossos pais sempre fizeram questão de nós acompanharmos eles nas lavouras, né? Lembro com carinho quando eu era pequeno, que sempre quando vinha uma colhedora de café aqui, ela é muito grande, então a gente ficava bem feliz, bem alegre em estar subindo ali na colhedeira e vendo os cafés, observando tudo aquilo ali, né? Quando o avô comprou as terras, cultivar café estava fora de cogitação. Na verdade, o solo do Cerrado não é naturalmente propício para o plantio. Mas uma geada que aconteceu no sul do Brasil mudou o destino de Patrocínio. Não era a primeira vez que os produtores do sul tinham problemas por causa de ondas de frio intenso. Naquele ano, o gelo acabou com a colheita. Muitos produtores do sul decidiram migrar para tentar o plantio em novos lugares. O Cerrado do Alto Paranaíba não tinha o solo ideal, mas o clima era perfeito. Chuva suficiente na época da floração e tempo seco e quente na época da secagem. A dificuldade nossa de começar foi justamente essa falta de experiência, porque a gente... eu, por exemplo, não conhecia nada de café quando eu comecei. Aí eu tive que aprender tudo. Só que a gente teve a sorte que na época tinha os órgãos do governo, né, que ajudavam a gente, que era o IBC. O IBC ajudou a gente aqui demais mesmo, e os agrônomos do IBC é que deu força para a gente começar mesmo. Quase 50 anos depois, a região do Alto Paranaíba se destaca no mercado cafeicultor. E não só por causa do volume de produção, mas também pela qualidade do café. São 4.500 produtores de café no Cerrado e pelo menos 1.000 deles, que fazem parte da Federação dos Cafeicultores, estão produzindo cafés especiais. O café do Cerrado é o primeiro café com denominação de origem do Brasil. Para conseguir a denominação de origem, os cafeicultores do Cerrado se inspiraram nas regiões europeias, a exemplo da região de Champagne, na França, né? Do queijo parmegiano reggiano na Itália, que são territórios demarcados e protegidos que possuem um selo para identificar esse produto. E essa proteção ela vem da necessidade de proteção pela região ter atingido uma notoriedade, né, uma fama. Então os cafés do Cerrado Mineiro, pela qualidade que eles possuem, eles foram atingindo uma fama e teve então a necessidade dessa proteção
que esse registro da denominação de origem fornece. O café do Cerrado tem aroma de caramelo e nozes, acidez cítrica, sabor adocicado e achocolatado e retrogosto prazeroso e longo. São essas as características que levaram à certificação de origem. Elas só acontecem por causa do terroir da região, que é o nome dado à interação entre o solo, microclima, geografia e todo o conjunto de características específicas de um lugar. O próximo desafio para os cafeicultores da região é fazer uma transição para a agricultura sem agrotóxicos. Alguns agricultores já produzem dessa forma. Cerca de 40% da nossa área tem algum tipo de certificação, né, de boas práticas, dessas certificações internacionais, que tem protocolos bastante exigentes, né, e os nossos produtores atendem muito bem esses protocolos. Hoje nós temos aqui a primeira propriedade certificada em agricultura regenerativa no mundo, a primeira propriedade a embarcar um café carbono neutro no Brasil. A opção por produzir cafés especiais é um passo nessa direção. No café especial, a qualidade é o mais importante. O café tem mais valor agregado e o consumidor se interessa em saber sobre a fazenda e sobre a família produtora. A denominação de origem, ela leva a história dos produtores, ela conduz a nossa história. Então, um consumidor pode estar tomando o nosso café hoje em qualquer país, através de um QR Code ele acessa e vê a nossa história, conhece a história da fazenda, com fotos, com várias explicações da nossa fazenda. Você vai ver a seguir no Agrocultura. Meteorologia prevê chuva e frio para boa parte das áreas agrícolas do país. E nossos repórteres vão mostrar como o clima afetou as lavouras em julho, um mês de colheitas em vários estados. Nós voltamos já. Confira agora as principais notícias do campo. Julho foi mês de colheita e vamos saber como o clima afetou as lavouras em diferentes regiões do país. Aqui no estado de Mato Grosso do Sul, no mês de julho, foram registradas chuvas acompanhadas de frio nas lavouras, mantendo a umidade do solo para um bom desenvolvimento dos cultivos. A expectativa é de que a produtividade estadual de milho, por exemplo, alcance 102 sacas por hectare. Mas as condições favoráveis foram estabelecidas apenas no final do mês, quando 37% das áreas do Mato Grosso do Sul foram colhidas. As operações de campo no estado tiveram seu ritmo desacelerado, em razão da umidade dos grãos que não estavam prontos para a colheita. As condições climáticas também favoreceram os cultivos em andamento e a colheita. Em julho, 61% das áreas foram colhidas no estado. Veja agora os efeitos do clima aqui no estado vizinho, Mato Grosso, com o repórter Diego Nunes. Pois é, Rafael, aqui em Mato Grosso, nem todas as regiões foram afetadas com muita intensidade pela seca, uma vez que regiões como o Médio Norte tiveram um maior percentual semeado na janela ideal, favorecendo assim o desenvolvimento do grão. Aqui no estado, quase 100% das lavouras do milho segunda safra já foram colhidas. O Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária manteve suas estimativas de área cultivada, produtividade e produção. Neste ciclo foram 6,39 milhões de hectares cultivados, sendo 9,43% maior que no ano passado, com a produção que se aproxima dos 40 milhões de toneladas, o que representa um aumento de quase 20%, um crescimento maior em relação à safra passada. E veja agora os efeitos do clima em Sergipe, com a repórter Selma Souza. Pois é, Diego, aqui em Sergipe, agricultores e pecuaristas do Médio e Alto Sertão vivem a expectativa da limpeza dos sedimentos das barragens para que a água da chuva que cai em abundância aqui seja aproveitada nos períodos de estiagem. As obras acontecem nos municípios que decretaram situação de emergência, como Porto da Folha e Canindé de São Francisco, que receberam obras em 57 aguadas e açudes comunitários. Em Itabaiana, o programa
programa Procampo desassoreou a grande barragem do Poção da Ribeira, que garante o abastecimento de 4 municípios e 466 lotes agrícolas. Veja agora os efeitos do clima em Rondônia com o repórter Yuri Lima. Pois é, Selma, aqui em Rondônia os volumes de chuva ficaram muito baixos durante o mês de julho. Para se ter uma ideia, aqui no município de Vilhena, no interior do estado, não caiu uma única gota d'água. Acabou que esse clima mais seco comprometeu o armazenamento hídrico do solo. Os valores ficaram abaixo de 30%. Ainda assim, o estado se prepara para colher a maior safra de algodão da história, 45 mil toneladas da fibra. O clima tem boa participação nisso, já que o bom desenvolvimento das plantas dessa cultura dependem dos dias mais quentes e úmidos. Outra curiosidade do recorde esperado pelos cotonicultores é que com essa safra, o estado vai quase dobrar a produção com apenas 10 mil hectares de cultivo, menos da metade da área destinada ao plantio que tinha há 30 anos. Veja agora os efeitos do clima em São Paulo com a repórter Leire Bevilacqua. Pois é, Yuri, aqui em São Paulo, como nos demais estados da região sudeste, as chuvas no mês de julho foram inferiores a 30 milímetros. O armazenamento de água no solo ficou abaixo de 15%. A variação na temperatura foi grande. As mínimas ficaram entre 13 e 16 graus, enquanto a temperatura máxima chegou a 27 graus em média. O avanço da colheita do milho aqui no estado foi freado pela alta umidade dos grãos. Cerca de 58% da área prevista foram colhidos e a produtividade também foi afetada pelo ataque das cigarrinhas. Já nas lavouras de algodão, o tempo seco beneficiou a colheita. No sudoeste do estado, elas já foram encerradas e nas demais áreas produtoras segue para a fase final. E veja agora outras notícias do campo. Sem capital de giro e reservas para manter a atividade em pé, muitos produtores da região oeste do Paraná estão abandonando a suinocultura. Quem insiste no setor amarga prejuízos sem precedentes, como, por exemplo, os donos de unidades produtoras de leitões. A receita média para esse segmento é de R$ 46,00 por leitão. E a despesa é de R$ 66,00. Prejuízo, portanto, de R$ 20,00 por cabeça. As unidades produtoras de leitões são a base do setor suinocultor e estão sendo afetadas drasticamente pela alta de custos. Fatores internos e externos contribuíram para a aguda crise no setor da suinocultura do Paraná, que iniciou ainda em 2021. A exemplo da pandemia e agora vivendo a pós-pandemia, a situação da guerra entre Rússia e Ucrânia, que interfere diretamente em combustíveis e insumos que são usados na atividade, e a situação principalmente da pós-pandemia, que é a baixa valorização dos produtos. Estudo recente da Federação da Agricultura do Paraná, a FAEP, revela que o custo alto de produção tem mantido o setor no vermelho. Iniciativas políticas como redução de impostos que incidem sobre a comercialização da carne e dos grãos utilizados no trato dos animais amenizaram a crise, mas não resolveram. Ela persiste. Agora vamos saber como vai estar o tempo nos próximos dias, onde vai chover e fazer frio e onde haverá tempo seco e firme. Veja na previsão da Metsul Meteorologia, feita especialmente para o Agrocultura. Olá, você que nos acompanha nesta edição do Agrocultura. Olha, tem instabilidade novamente avançando pelo centro do país. Nesta semana, a chuva ficando mais frequente em áreas que costumam ter tempo muito firme, muito seco nesta época do ano. Mas não é para todo mundo, não. Vamos detalhar aqui no mapa. Aqui a previsão para os próximos 10 dias, como é que se comporta a chuva em território nacional. Áreas produtoras de São Paulo, Mato Grosso do Sul e áreas do sul do Brasil podem ter acumulados altos de precipitação, acumulados, vejam, passando aqui da casa de 100 milímetros novamente, especialmente Paraná, norte de Santa Catarina e metade sul do estado de São Paulo. O que vai acontecer? Teremos duas frentes frias nesta semana, a primeira já no comecinho da semana, entre segunda e terça-feira, que deve avançar mais pelo sul do país, trazendo aí
chuva generalizada, da tarde para a noite de segunda, começo da terça, depois a chuva recua na quarta-feira, ocorrem melhorias e na segunda metade da semana devemos ter outro sistema frontal avançando e esse chega até o sudeste, trazendo impacto, então, chuva na segunda metade da semana chegando a São Paulo e Mato Grosso do Sul e também organizando a instabilidade aqui, pegando parte do oeste de Mato Grosso, Rondônia e também a região amazônica. Mato Piba sem chuva ainda, um cenário que não apresenta mudança significativa nesses próximos 10 dias. Volta a chover aqui nas áreas mais ao leste do Nordeste, até um pouco mais forte aqui entre Sergipe e Alagoas. E a perspectiva para o Sudeste e Centro-Oeste, em grande parte, região de Minas Gerais, a gente tem um pouquinho de chuva aqui na Serra da Mantiqueira, mas Triângulo Mineiro, grande parte de Goiás, Distrito Federal, sem chuva, e fica essa área do Mato Piba ainda dando continuidade a esse período muito seco. Logo na sequência da instabilidade, nós devemos ter um período de queda na temperatura que deverá ser mais evidente ao redor do dia 20 de agosto, uma massa de ar polar pode ter um avanço mais continental, chegando aqui pelo continente e trazendo no próximo final de semana uma queda mais generalizada de temperatura ocorrendo até mesmo em parte aqui do centro-oeste e sudeste, com perspectiva de marcas baixas de temperatura, situação que a gente vai atualizando aí ao longo da semana, mas primeiro vem essa instabilidade mais generalizada, pegando de novo partes do sudeste e do centro-oeste, e depois essa queda na temperatura. A seguir você vai ver, eles são jovens e decidiram ficar no campo para continuar o trabalho dos pais. Usam as redes sociais para distribuir os conhecimentos. São os influencers do agro. Nós voltamos já. Antes eles abandonavam a roça e iam para as cidades. Hoje, grande parte dos jovens quer ficar no campo e continuar o trabalho dos pais na lavoura e na pecuária. Muitos jovens vão ainda mais longe, aproveitam a era das redes sociais e se tornam influenciadores digitais do agro, os influencers do campo. O universo digital é usado por eles para distribuir conhecimento. O repórter Bruno Faustino apresenta essa turma pra gente. Eles fazem sucesso na internet. Tu quer ver uma hora ruim na vida do cara? É isso aí, ó, Paulo. Eu tô mandando aí no grupo aí pra vocês verem aí, ó. Cada um ao seu estilo. E nada mais original que tirar o leite fresquinho na hora. Hoje em dia, todo mundo tem um celular, não é mesmo? E ele se tornou ferramenta de trabalho para muita gente. Na era das redes sociais, os influencers são capazes de inspirar dezenas, centenas, milhares de pessoas através da produção de conteúdo para o mundo digital. É assim no humor, no esporte, no lazer. E no agro não é diferente. Com vocês, os agro-influencers. Eu me chamo Kátia Simão, eu sou natural do município de Santa Leopoldina, no estado do Espírito Santo. Atualmente eu atuo dentro da área da cafeicultura, cultivando café conilon. Sou pesquisadora e professora. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Lígia Pedrinho, sou engenheira agrônoma, agricultura e agroinfluencer. E aí galera, tudo bem? Me chamo Lorenzo Ros, eu sou engenheiro agrônomo, produtor rural e produtor de sementes de soja, milho, trigo e aveia, aqui no estado do Rio Grande do Sul. Olá pessoal, nós somos as Irmãs Amazonas, meu nome é Natiele Esperandil. E o meu nome é Valesca Esperandil e nós somos de Colatina, do estado do Espírito Santo. Já deu para perceber que todo mundo aqui tem uma forte relação com o campo e essa é uma herança familiar. Há 18 anos atrás a gente infelizmente perdeu nosso pai e nós somos só em filhas mulheres, nosso pai só teve filhas mulheres, então junto com a nossa mãe a gente optou por continuar ao trabalho do nosso pai, então a gente teve o foco na pecuária de leite.
Eu e minhas irmãs, nós somos criadas no interior. Meus pais, eles plantavam inhame, café, banana e outras culturas dentro da propriedade. E a gente sempre ajudava em alguma coisa. Sempre acompanhei meu pai vindo para a fazenda, então essa paixão que eu tenho pelo agronegócio é desde criança. Eu sou a 4ª geração, tanto por parte de pai como por parte de mãe, a trabalhar no campo e viver do agro. E por que vocês entraram neste universo influencer, hein? Foi algo que eu nunca quis, nunca imaginei, só que foi um negócio muito natural. Nós somos uma família tradicional no Rio Grande do Sul. Eu sempre gostei de tirar fotos, mostrar o meu dia a dia, enfim. E foi acontecendo, foi vindo seguidores, alguns amigos, enfim, me ajudaram. E foi assim que eu acabei me tornando aí um digital influencer no agro. E as meninas? Eu trabalhava numa multinacional, eu era assistente técnica e eu tinha muitos conhecidos, amigos, colegas que estavam na mesma função e passavam pelos mesmos perrengues, pelos mesmos problemas que eu passava. Então eu comecei a criar conteúdo para compartilhar, para entreter, para falar sobre essa realidade que muita gente não conhece quando entra na faculdade de agronomia. O nosso foco com a rede social foi de mostrar a realidade, mostrar o que é uma mulher bruta, né, Valesca? Nós é bruto demais, não tenho culpa se nós é bom no que faz. Eu pensei, poxa, será que se eu mostrar o dia a dia dentro da lavoura do cafeiro Conilon, as pessoas vão gostar? Andando pela lavoura, a gente percebe que ainda ficaram alguns frutos de café na planta e no chão. E o que a gente tem que fazer? A gente tem que passar recolhendo. Nas postagens desta turma tem de tudo. Tudo mesmo. Então, as nossas postagens são relacionadas ao que a gente está fazendo durante o dia, né? Dentro da nossa propriedade, né? O tipo de trabalho que a gente está fazendo. Ou consertando uma cerca, ou tratando de gado de alguma coisa, mostrando a nossa ordenha. Hoje o conteúdo que eu posto nas redes é mostrando o meu dia a dia e a minha transição de carreira, já que há um ano eu era engenheira agrônoma, trabalhando numa multinacional, e hoje eu sou agricultora, passando pelo processo de sucessão familiar e assumindo os negócios da família. O que acaba dando mais engajamento, mais comentários e mais retorno aqui no meu Instagram é quando eu posto as presepadas, né? As mancadas que acontecem na lavoura, né? Como esse tempo aconteceu que eu atolei um trator, e quando aparece minha mãe, né? Que minha mãe gosta de fazer algumas brincadeiras aí, então é o que acaba me dando mais engajamento com a galera aí. A mãe e os melhores lanches. Sinto mais forte. Que já tá se rindo? Ela tem vergonha que eu grave ela kkkk. Quando a gente tá suja, bem descabelada, suada, que aí eles veem que o negócio realmente é sério, que é pesado mesmo. A gente tava na lida. Eles comentam, eles parabenizam, todo mundo curte, mandam para outro. Então, uma das fotos que a gente mais tem curtido, acho que é a foto que a gente mais tá suja, que a gente mais tá bem assim, bem largado. Uma preocupação de todos que estão no mundo digital é o combate à fake news, aquelas notícias falsas. Uma fake news, ela só é combatida a partir do momento que a gente mostra a versão do agricultor. Então a gente tem que mostrar realmente qual que é a realidade e qual que é o significado dessa informação dentro da agricultura. Notícia falsa sendo passada como verdadeira tem em todo lugar, mas no agro tem muito. E a nossa função como agroinfluencer é tentar desmistificar isso, combater fake news e mostrar de verdade o que acontece e o que a gente faz aqui no campo. As amizades que eu tenho hoje é o meu maior ganho. Então são pessoas incríveis que eu conheci, que eu convivo hoje, tudo por causa desse meio digital. Hoje eu sou muito feliz, muito satisfeita em ser agroinfluencer. Eu já era muito feliz como agrônoma, estou sendo muito feliz como agricultora, mas ser agroinfluencer e poder impactar de uma forma positiva na vida das pessoas me deixa muito feliz e muito satisfeita. Além disso, me proporciona experiências maravilhosas, conhecer pessoas incríveis. Então, eu não pensaria duas vezes em começar essa jornada de novo para poder chegar até aqui e conversar com todos vocês.
Hoje nós temos diferentes culturas dentro do Brasil e a gente sabe que existem diferentes informações, uma para cada cultura. Então o produtor, o agricultor, ele quer receber essas informações de uma forma mais descomplicada e mais fácil de ser entendida. E hoje o papel do agroinfluencer, ele é esse, é de levar informação ao produtor rural. E eu tenho certeza que o futuro do agroinfluencer, ele vai girar em torno, né, dessa entrega de conteúdo sobre o que fazer dentro da propriedade rural para o agricultor. A gente faria tudo de novo e a gente faria até mais e melhor. Exato, a gente também não pode deixar de mencionar as pessoas que a gente vem ajudando, né? Como a gente teve condições, tivemos forças para continuar dentro do agro, né? A gente consegue trazer as pessoas jovens olhando assim, nossa, as meninas conseguem, eu também posso conseguir. Incentivando, né? Isso é muito bom quando a gente fala assim, eu vou seguir o caminho que meu pai está seguindo. Eu vou mudar a cabeça do meu pai, para o meu pai deixar eu tomar conta da propriedade, né? Porque se não for assim, o agro só vai morrendo. Então, o que a gente tem que tentar trazer são os jovens realmente para dentro do agro, para continuar, ter a sucessão familiar como a gente fez, né? O programa Agrocultura de hoje termina aqui. Obrigada pela companhia e espero vocês no próximo domingo. Até lá e uma ótima semana.